Oi, gente, boa noite. Tudo bom com vocês? Tudo bom com vocês? Ah, que bom que vocês estão bem, então. Estou muito feliz de estar aqui hoje, muito feliz de ver tanta gente assim, um pouco nervosa, mas muito feliz de ter tanta gente assim, porque significa que o que Deus tem falado comigo vai ser espalhado para mais pessoas. Eu espero que alcance vocês da mesma forma que me alcançou e que confronte vocês da mesma forma que me confrontou. Porque, afinal de contas, a gente cresce nesse lugar de desconforto, né? De angústia. Eu vou colocar angústia. A gente cresce num lugar de angústia. E eu queria começar falando um pouquinho, eu queria trazer um pouquinho alguns termos. Corro o risco de ficar um pouco acadêmica, mas vou tentar não ficar tão acadêmica, vou tentar ficar um pouquinho dinâmica. Mas eu queria falar um pouquinho, antes de tudo, para a gente dar uma nivelada e saber do que a gente vai conversar hoje. Queria falar sobre os atributos de Deus. E na teologia sistemática que eu estou lendo atualmente, ele traz atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis de Deus. Esses atributos comunicáveis, vou começar pelos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis de Deus vão ser os atributos que vão diferenciar o Criador da sua criatura. São os atributos que Deus ele não compartilha conosco, como onipotência, onipresença, eternidade. Essas são questões exclusivas e específicas de Deus, que quando o Criador ele fez a sua criação, ele não compartilhou com a sua criação. Então, são características dele. Algumas dessas características nós conseguimos entender e faz sentido na nossa cabeça, mas nós não conseguimos reproduzir essas características. E aí a gente vai para as características comunicáveis de Deus. E as características comunicáveis são as características que ele passa para a gente. Então, é bem didático, não é difícil. Incomunicável, não passa. Comunicável, passa. Essas características que são comunicáveis, que ele coloca, ele nos permite participar disso, são características que são essenciais para que a gente consiga viver e caminhar uma vida cristã. Lá em Efésios 5, nós somos chamados a ser imitadores de Cristo. E Cristo, 100% homem e 100% Deus, tinha tantas características incomunicáveis quanto características comunicáveis. Então, quando nós somos chamados a ser imitadores de Cristo, nós estamos também sendo chamados para copiar e reproduzir essas características que são comunicáveis. E é muito importante ressaltar, para que fique claro e firme na cabeça de todo mundo, que nós não conseguimos comunicar essas características porque nós somos bons e porque nós somos legais. Nós conseguimos comunicar essas características porque Deus nos presenteou com isso e que Deus permitiu que nós pudéssemos compartilhar dessas características com Ele. E uma das características comunicáveis que o livro que eu estou lendo traz vão ser santidade, amor, bondade, justiça, retidão e sabedoria. Então, essas são características que estão presentes em Deus, mas que nós, através do poder do Espírito Santo, também conseguimos apresentar. E pode parecer um pouco complicado, pode parecer um pouquinho difícil, mas nós conseguimos sim aplicar isso, porque nós somos chamados pela palavra a fazer isso. Se nós somos chamados é porque a gente consegue, por mais que seja nebuloso, que pareça um bicho de 7 cabeças, nós conseguimos apresentar essas características. E todo mundo fala, e eu vou repetir porque todo mundo fala, que para que a gente consiga apresentar, para que a gente consiga viver um cristianismo real, sincero, nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos, não tem como eu apresentar essas características se eu não conheço quem as tem primeiro, se eu não conheço quem dá elas para mim. Não tem como eu ser uma pessoa santa, eu apresentar um amor segundo o coração de Deus, se eu antes não conhecer esse Deus. E a nossa série está sendo Cristão numa Sociedade Não Cristã. E durante toda essa série, nós estamos vendo como nós podemos nos posicionar dentro da sociedade e sempre a gente volta nesse ponto. Nós
precisamos conhecer a Deus para que a gente consiga se posicionar de uma forma correta, coerente com a palavra dentro de uma sociedade que não segue a mesma palavra que nós seguimos, que não acredita no mesmo Deus que nós acreditamos. É muito importante que a gente consiga entender isso. Eu não consigo apresentar essas características se eu não tiver comunhão com Deus. Eu preciso primeiro trabalhar dentro de mim a minha relação com Deus, eu preciso trabalhar minha intimidade com Deus para que então eu possa ser transformado. E aí sim eu começo a apresentar essas características. Se a gente inverte o papel, a gente gera um problema gigantesco que eu vou chegar um pouquinho mais na frente. Então, nós somos chamados a santidade, amor, bondade, justiça, retidão e sabedoria. E essas características, elas não andam sozinhas. Não tem como eu ser, segundo o coração de Deus, não tem como eu ser justa se eu não for bondosa. Não tem como eu demonstrar amor segundo Deus espera se eu não for reta. Não tem como eu ser sábia se eu não for santa. Não tem como nada dessas questões estarem separadas, porque Deus ele não é uma coisa só. Ele é todo aglomerado junto, e Ele nos chama para ser todo esse aglomerado junto também. Então, nós precisamos nos dedicar para apresentar todas essas características ao mesmo tempo. E a questão que eu queria trazer aqui é, quando eu olho para uma situação, quando eu olho, sei lá, para o meu irmão do meu lado, eu tenho que olhar para ele com santidade, com bondade, com amor, com justiça, retidão e sabedoria. Eu tenho que conseguir olhar para essa situação com toda essa integridade. Se eu não consigo fazer isso, se eu olho apenas com justiça, se eu olho apenas com amor, eu deturpo o ser integral que é Deus. Eu deturpo a palavra e a gente entra no que a pastora Ellen falou uma vez de viver um cristianismo customizado. Se eu não consigo apresentar, eu não consigo olhar para uma situação com todas essas questões, eu vou customizar o cristianismo e vou transformar ele num recorte daquilo que eu quero que ele seja. Isso é muito perigoso. E tem acontecido bastante nos dias atuais. Então, quando eu olho para uma situação, eu preciso olhar com todas essas características interligadas. E você não vai conseguir fazer isso por conta própria. Você só vai conseguir fazer isso com a ajuda do Espírito Santo. Então, nós somos chamados a sermos imitadores de Cristo. E nós entendemos, então, quais são as características que nós temos que imitar, que nós conseguimos e podemos imitar de Cristo. E a nossa série atual, temporada atual, na verdade, está dentro do Cristão numa Sociedade Não Cristã, amar mesmo sem concordar. Nós fomos chamados para amar. E nós conseguimos amar, e eu sei que nós conseguimos amar, porque nós somos chamados para amar a Deus e ao nosso irmão, e nós também fomos chamados para sermos imitadores de Cristo, e o amor está dentro de uma das características comunicáveis que Deus nos apresenta. Então, nós conseguimos, sim, amar o nosso próximo. Nós precisamos amar o nosso próximo, assim como Deus ama. E aí eu queria convidar vocês para abrir primeiramente em João 4. Então, a gente tem na nossa cabeça, espero que tenha ficado claro, características comunicáveis de Deus, que nós somos chamados a sermos imitadores de Cristo e que nós conseguimos, através do Espírito Santo, apresentar essas características comunicáveis de Deus. Esse é em João 4, do 1 até o 19. Certo? Amém? Todos chegaram? Acharam? O meu já está aberto aqui, então vou confiar que vocês chegaram lá, eu vou ler aqui. A minha versão é a NA. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava em seus discípulos, deixou Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. Era necessário passar pela região de Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicá, perto das terras
que Jacó tinha dado seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus disse: "Dê-me um pouco de água", pois seus discípulos tinham ido até a cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: "Como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana?" Ela disse isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria a ele: dá-me água viva." Ao que a mulher respondeu: "O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir tirar água viva? Por acaso o Senhor é maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado?" E Jesus respondeu: "Quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte jorrará água para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, quero que me dê essa água, para que não mais tenha sede, nem precise vir aqui para buscá-la." E ele disse: "Vá e chame seu marido e volte aqui." Ao que a mulher respondeu: "Não tenho marido." Então Jesus disse: "Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que tem agora não é o seu marido. O que disse é verdade." Então a mulher lhe disse: "Agora eu sei que o Senhor é um profeta." Amém. Quando a gente lê esse texto ele me comove muito por vários motivos diferentes. Mas quando a gente está falando de amar apesar de não concordar, ou amar mesmo sem concordar, e a gente olha para Jesus, essa foi a vida inteira de Jesus, que amou sem concordar. Quando Cristo nos amou, quando Cristo nos olhou pela primeira vez, Ele não olhou para Lara e falou: "Nossa, a Lara está arrasando, tá show de bola, vou amar a Lara." Ele olhou para mim e falou: "Lara, pecadora caída, vou amar a Lara e apresentar a redenção a ela." Então, quando Cristo ele interage com a mulher de Samaria, quando ele interage com a mulher samaritana, ele não está concordando com ela. Ele sabe que ela está errada, mas ainda assim ele a ama. E aí eu pergunto, como que ele a ama? Jesus ele não amou a mulher samaritana falando: "Tá joia, vai lá, você teve 5 maridos e está tudo bem." Jesus não amou a mulher samaritana falando: "Vamos sentar aqui e bater um papo, nossa, que legal essa vida que você leva." Jesus ele amou a mulher samaritana exortando ela de volta aos caminhos do Senhor, apresentando a ela uma redenção de todos os pecados que ela tinha. E nós somos chamados para sermos imitadores de Cristo, e nós somos chamados para amar os outros, assim como Cristo chama, assim como Cristo ama. E como que nós estamos amando os outros? Nós estamos sentando com os outros e apresentando a redenção de Cristo? Nós estamos sentando com eles e só concordando e acenando e balançando a cabeça, falando: "Nossa, cara, é isso mesmo, vive a tua vida e vai lá, você está 10. Como é que é o... tem um ditado que agora eu não vou lembrar. Tá bom. Mas vai lá, faz o que você quer, vive sua vida. É isso aí, a gente está aqui para ser feliz, a gente está no mundo para se divertir mesmo. Deus quer que você seja feliz, é isso que você está falando? Ou você está falando: "Cara, isso aí que você está fazendo não está legal, não. Mas eu conheço alguém que te oferece uma água que você nunca mais vai sentir sede." Ou a gente está realmente só passando a mão na cabeça? E pior que só está passando a mão na cabeça, eu acho pior, né? Aí vocês ponderem. É a outra situação. É a situação onde nós estamos nos colocando no lugar de justificadores, nós estamos nos colocando no lugar de Deus. E ao invés de apresentar a justiça santa e a justificação santa de Cristo, nós estamos apresentando a nossa justificação através de obras. Então, você chega vamos voltar aqui para a situação da mulher samaritana. Supondo que fosse eu. E aí ela me falar: "Nossa,
já tive 5 maridos, e esse que eu estou agora não é meu marido. E eu poderia olhar no fundo dos olhos dela e falar: separa, sai dessa casa, vai viver sua vida, e aí você vai ter agora que orar de manhã, orar à tarde, orar à noite, você vai ter que fazer o devocional pela manhã, você vai ter que se vestir assim, você vai ter que falar aleluia, você vai ter que falar a paz do Senhor, e aí está tudo certo. Eu me ponho no lugar de justificadora dela agora. A justificação dela não vem mais por Cristo, mas vem por meio das obras. Eu dou para ela um checklist para ela seguir. E isso para mim é pior do que não fazer nada. Porque quando eu olho para uma pessoa e eu falo que o problema dela pode ser solucionado sem Cristo e ser solucionado apenas com um checklist, eu afasto ela de Deus. Porque ela senta no sofá no final do dia e fala: orei, li o devocional do dia, falei glória a Deus, dei a paz do Senhor, dei uma esmola, dizimei, e tá bom. Essa pessoa está mais longe de Deus do que a pessoa que não conhece a Deus, porque a pessoa que não conhece a Deus tem a oportunidade de conhecer a Deus. Ela acha que conhece a Deus. Ela pode ficar nesse espaço para sempre. Como é que você tem amado as pessoas que estão ao seu redor? Você tem apresentado a justificação de Cristo? Você tem apresentado a cruz? Você tem apresentado o sacrifício que Ele fez? A obra completa? Ou você só pegou a graça e a misericórdia e esqueceu do sacrifício? Você esqueceu que somos pecadores e que fomos nascidos em pecado e que precisamos da justificação de Cristo para nos redimir? Você se apegou só à graça e à misericórdia e está falando: eu posso pecar, você pode pecar, a gente pode pecar porque Deus nos ama. E esqueceu do sacrifício inteiro que vem por trás de tudo isso. Lá em Gálatas 2:21, ele fala: não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Você tem noção do peso que é isso? Cristo, o próprio Deus, veio à Terra, morreu para nos redimir dos nossos pecados. E você olha para alguém e fala que essa pessoa segue um checklist. Ou você mesmo segue um checklist. E está tudo certo. Se nós somos justificados pelas nossas obras, e se nós conseguimos a salvação, e nós conseguimos, então, ser pessoas melhores pelas nossas próprias obras, e se não precisa do Espírito Santo agindo em nós para que a gente consiga apresentar as características comunicáveis de Deus, não tem para que Cristo ter vindo. Você está falando que o plano perfeito de Deus não é perfeito e que o sacrifício de Cristo não te alcança, não vale de nada. Isso é muito sério, isso é muito pesado. E Stott, ele diz, o John Stott, do livro que a gente está baseando a nossa série, ele diz uma coisa que eu achei muito bonita, que é: a lei diz faça. E a graça diz, foi feito. Mas a graça não diz, foi feito do nada. A graça, ela é consumada através do sacrifício de Cristo. E nós precisamos ter isso em mente o tempo inteiro. Nós precisamos ter isso em mente toda vez que a gente se deparar com uma situação. Nós precisamos olhar com amor, bondade, com sabedoria, com retidão, com justiça, segundo o coração de Deus, sempre pensando que Cristo se deu para que nós pudéssemos, então, estar aqui hoje. Silêncio esquisito. E aí, tem não é uma anedota, tem um conto que eu queria falar para vocês bem rapidinho, relacionado a essa questão da gente fazer um checklist, da gente viver um cristianismo customizado. E eu vou ler mesmo, porque eu não sei ele decorado todo não, tá? Imagine que um homem sai dirigir seu carro 90 km por hora, despreze o atrito, a força gravitacional, despreza tudo que tem a se desprezar.
O seu carro tem um bom desempenho nessa velocidade, ele se sente confortável dirigindo seu carro a 90 km por hora, mesmo quando outras pessoas passam mais rápido por ele está ali de boa, 90 por hora é o que eu gosto, é o que eu sigo, estou na paz. E um dia ele está na rodovia a 90 por hora e um policial para ele e fala: cara, que legal que você está dirigindo a 90 por hora, muito bom, você é um cidadão exemplar. Parabéns. E aí ele fica: nossa, que legal, eu fui elogiado, e vida segue. E aí, eventualmente, ele entra numa rua escolar. E nessa rua escolar, a velocidade deve ir a 30 por hora. Mas ele continua a 90 por hora. Porque ele gosta de dirigir a 90 por hora. O fato dele ter dirigido 90 por hora numa pista de 90 por hora foi mera coincidência. Ele não estava fazendo isso porque ele gosta de obedecer à lei. Ele estava fazendo isso porque ele gosta de dirigir a 90 por hora. E quando ele chegou no momento de dirigir a 30 por hora, ele não foi capaz de dirigir a 30 por hora. Porque ele gosta de dirigir a 90 por hora. E no mundo não cristão, às vezes a gente se depara com pessoas que parecem estar caminhando conforme a palavra. Elas parecem estar caminhando e compartilhando as mesmas questões que a gente compartilha. Mas elas estão fazendo isso porque é conveniente, é o pedaço que agrada a elas. E quando elas chegarem, então, no momento de andar a 30 por hora, elas vão andar a 30 por hora? Você vai andar a 30 por hora? A gente vai conseguir resolver esse problema? Uma sociedade não cristã não está dizendo só na pessoa que parece estar perdida ou que está perdida, que está caída num canto. Ela diz respeito também de pessoas que parecem estar caminhando. E eu tinha trago, da última vez que eu estava aqui, uma porcentagem falando que majoritariamente o Brasil é cristão. Mas olha só como o Brasil está. As pessoas, elas estão mesmo transformadas, nós estamos mesmo pregando o amor que transforma e que restaura, ou a gente está pregando qualquer coisa. E de verdade, se alguém fala que me ama, mas não me corrige e não me apresenta a salvação de Cristo, eu não tenho como me sentir amada. Porque se você é uma pessoa e você não olha para ela e fala: daqui, eu conheço alguém que vai te dar água, que nunca mais você vai sentir sede. Se você olha para a pessoa e deixa ela passar sede, angustiada, toda vez tendo que ir no poço meio-dia pegar água, e no outro dia ir no poço meio-dia pegar água, e no outro dia ir no poço pegar água, e você não apresenta a fonte de vida eterna, você vê essa pessoa morrendo de sede, não apresenta a vida eterna, e que tipo de amor é esse que você está apresentando? Você está sendo bondoso? Você está sendo justo? Você está sendo sábio? Você está sendo reto? Como nós somos chamados para ser? Então, quando nós somos chamados a amar, nós somos chamados automaticamente a ser como Cristo foi. Nós somos chamados a exortar com carinho. Nós somos chamados a acolher. Cristo, ele podia ter posto o dedo na cara dela, ele podia ter falado: ih, nojenta, sai daqui, sei lá. Mas ele tratou com carinho. Ele tratou ela como um ser humano. E esse é outro ponto que eu queria abordar aqui. Nossa, quase que eu erro. Eu fiquei falando o tempo todo Jung, e agora eu ia falar Jung, Lucas. Jung é um psicólogo, psicanalista. Ele fala: conheça toda a teoria, mas ao tratar com uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E Cristo, sendo 100% Deus, ao tratar com homens, foi 100% homem. E nós somos chamados a sermos 100% homem, porque nós corremos o risco de nos depararmos numa situação onde a gente fala: não, Deus me presenteou aqui através do Espírito Santo. A gente até tem uma noção: Deus me presenteou através do Espírito Santo com a capacidade de amar, de ser bondoso, de ser santo, de ser reto, de ser justo. Logo, eu sou melhor do que você. A gente quase acertou o caminho. Quase foi. Então, você olha para a pessoa e fala: não, isso daí que você está passando é fácil, isso daí que você está passando é besteira.
A gente precisa olhar para o outro como uma alma humana também. A gente precisa entender e olhar que nós também somos pecadores e que nós também temos as nossas dificuldades e que o amor de Cristo que nos salva também pode salvar essa pessoa, também pode restaurar essa pessoa. Nós somos justificados, mas nós estamos em processo de restauração. Nós não estamos prontos, perfeitos. Nós não podemos olhar para o outro com um olhar de superioridade. A gente precisa olhar de igual para igual. A gente precisa apresentar o Cristo que veio para nos salvar. E quando eu estava lendo o versículo de João, eu pensei, quantas vezes eu não fui a mulher samaritana e quantas vezes eu não desprezei uma mulher samaritana na minha vida. Quantas vezes eu não tratei mal alguém que eu precisava acolher. Quantas vezes eu não me senti superior quando eu precisava acolher. Quantas vezes eu não fui omissa quando eu precisava me posicionar. E isso é amar, mesmo sem concordar. É perceber que a gente erra, é voltar atrás, recalcular a rota e refazer de novo, contando com o auxílio do Espírito Santo. Contando que é Ele que nos capacita para que a gente consiga, então, alcançar as pessoas e demonstrar amor de fato. Quantas vezes você foi omisso quando precisava se posicionar? E você olhou só com justiça ou só com bondade para uma situação? Quando você deixou de ser imitador de Cristo, quando você foi chamado para ser imitador de Cristo. E quanto isso não pode ter atrapalhado a vida de uma pessoa. Eu não estou falando que Deus depende da gente para fazer isso, não. Não caia nesse erro, por favor. Deus não depende da gente para executar o plano dele. Mas nós somos chamados, nós somos convidados a participar desse plano. Nós somos chamados a amar, mesmo sem concordar. E eu queria que... Eu sempre faço isso, né? Mas é importante para mim. Sempre que eu leio um versículo, eu penso: onde é que eu estou errando nisso? E onde é que você está errando nisso? Onde é que, agora, nesse momento polêmico, onde é que você não está amando porque você não concorda? Onde é que você está deixando de apresentar a salvação de Cristo e a justificação de Deus porque você não concorda com a outra pessoa? Ao invés de sentar, conversar, exortar e corrigir. Quando é que você está se omitindo como cristão e se omitindo como luz do mundo? Se eu gostaria que vocês realmente parassem e ponderassem nesse sentido. E eu queria convidar vocês a orar nesse momento. O pessoal do louvor, se quiser subir para fazer aquele climinha legal, fica à vontade. Queria que você se entregasse mesmo de coração para Deus agora e reconhecesse suas falhas nesse sentido. Reconhecer que você não consegue sem Ele, que a gente não consegue sem Ele. Reconhecer que nós precisamos do Espírito dEle para que nós possamos apresentar as características comunicáveis dEle. Nós precisamos dEle para conseguir amar o nosso próximo. Nós precisamos dEle para caminhar conforme o coração dEle. Põe para Ele as dificuldades que você tem na hora de fazer isso, os preconceitos que você tem, as limitações que você tem. Fala com Ele todos os momentos que você foi omisso, que você agiu só com justiça, que você tentou se colocar numa posição de justificador, que você anulou a morte de Cristo, que você desprezou o plano de salvação. Pede para Ele trabalhar no teu coração, para que
a partir de agora, você consiga se movimentar da forma que Ele precisa que você se movimente. Que você consiga ser uma alma humana ao tocar outra alma humana. Que você não se coloque na posição de superioridade. Que você não se coloque na posição de Deus. Que você consiga reconhecer o teu lugar de pecador, para que assim você consiga ser trabalhado por Deus. Porque se você é perfeito e está restaurado, você não precisa mais de Deus. Você pode sair daqui, tá? Vai embora. Mas nós precisamos de Deus, até principalmente para alcançar os outros. Nós não somos detentores de todo conhecimento. Nós não somos detentores de graça e misericórdia. Nós somos criatura. Senhor Deus, eu peço que Teu Espírito Santo esteja conosco nesse momento e que nos convença da Tua verdade, da Tua justiça, Pai. Eu peço que o Teu Espírito Santo trabalhe em nós para que nós possamos amar como nós somos chamados para amar. Que nós consigamos olhar para as pessoas ao nosso redor da mesma maneira que o Senhor olhou a mulher de Samaria, Pai. Que nós tenhamos sabedoria o suficiente para tocar onde precisa ser tocado no próximo, Pai. Que nós tenhamos sutileza para alcançar as pessoas que precisam ser alcançadas. Que nós não caiamos no erro de nos acharmos superiores e melhores do que os outros, melhores que os nossos próximos, Pai. Que a gente consiga colocar o Senhor como o Senhor da nossa vida e caminhar segundo o Teu coração e segundo a Tua vontade, Pai. Que o Senhor possa nos perdoar por todas as vezes que nós tentamos ser Deus na vida dos outros e que nós negamos a cruz de Cristo agindo apenas pela lei. peço que o Senhor caminhe conosco, Pai, e que o Senhor nos ensine a ser mais parecido com Cristo. Eu peço que no momento de agora o Senhor nos mostre onde nós precisamos agir, nos ensine a olhar para as situações com os Teus olhos, Pai. Que a gente consiga deixar de lado a nossa carne e consiga olhar da forma que o Senhor nos olha, Pai. Que a gente consiga exercer o nosso chamado conforme o Senhor deseja. Que nós consigamos agradar o Teu coração, que o Senhor se alegre nas nossas atitudes, Pai. Não porque nós somos bons, mas porque o Senhor nos permite caminhar e porque o Senhor nos fortalece em Ti. E nós te pedimos isso crendo que Teu Filho é Deus
e que morreu para nos salvar e nos restaurar. Nós pedimos isso crendo que o Senhor é soberano e poderoso para agir através e apesar de nós, Pai. Em nome de Jesus. Se coloque de pé. Queremos mais, Jesus. Erga suas mãos. Comece a pedir mais do Senhor agora nessa hora. Erga suas mãos, vamos lá. Que esse amor venha sobre nós. Que esse amor venha sobre nós. Mais Jesus, mais Jesus. Que ao receber do teu amor, sejamos mais parecidos contigo. Que consigamos andar em completude e amar como o Senhor nos amou e revelar quem o Senhor é. Não o que achamos que o Senhor é, mas quem o Senhor é, porque o Senhor está em nós. Derrama da tua presença sobre nós nessa noite. Aumenta a tua presença aqui, Jesus. Mais do teu amor sobre nós. Nós te desejamos, Jesus. Nós te desejamos, Jesus. Aleluia. Que você possa cada dia mais querer se parecer com esse Deus que amou, que nos amou quando nós ainda éramos pecadores. E que ao olhar aqueles que estão ao seu redor, você tenha a certeza que Jesus ama essa pessoa, mesmo que ela não esteja andando como você acha que ela tem que andar, mesmo que ela esteja perdida, mesmo que você não concorde com ela, Jesus continua amando essa pessoa. E é o seu dever resplandecer Jesus para que essa pessoa chegue mais perto dele, porque é Ele que nos transforma, é Ele que nos modifica, é Ele que nos tira das trevas, é Ele que limpa os nossos pecados. Amém?